Tarde Top de volta. Eita, segura aí que caiu, minha gente. E agora o assunto é como confiar em si mesmo para viver melhor. Com Thaís Rabaneia, psicóloga. Eu tava morrendo de saudade de você, também, garota. muita. Bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro vir aqui na Rede Brasil. Bom, neste momento, né, a gente... Todo mundo fala, ai, mas eu não aguento mais falar sobre isso, de como organizar os pensamentos. Mas, gente, é muito real, né, a necessidade que a gente tem, que a gente teve, que a gente tem, que a gente vai ter para sempre, de organizar os pensamentos, de entender as crenças, de controlar isso para poder ter uma vida melhor, mais saudável. E a gente, né, desde a pandemia, a gente veio obrigada a fazer isso. E quem não está com as crenças em dia, enfim, com os pensamentos organizados, com tudo bonitinho, está tendo dificuldade, está tendo crise de ansiedade, depressão. Não é isso, doutora? Porque, na verdade, as nossas crenças, nós vamos desenvolvendo elas desde a infância. E essas crenças moldam o nosso jeitinho de perceber as situações. Então, quer dizer, a perspectiva que a gente tem vai moldar os pensamentos que a gente tem, as emoções que a gente vai sentir e as ações que a gente vai ter. Então, meio que no automático, né? Isso, porque são crenças que estão enraizadas em nós. Então, a gente vai ter uma perspectiva, um determinado pensamento que é coerente com aquele nosso padrão, vamos dizer assim, que a gente tem de estar olhando, o olhar que a gente deita sobre as situações. E tudo começa em casa, com a criação. Por isso que é tão importante, né? A gente está sempre observando o tipo de... Eu que tenho filha, né? O tipo de educação que a gente está dando pra gente... E a gente tem até a possibilidade de corrigir aquilo que não foi passado de forma adequada pra gente, mas que os nossos pais não tinham culpa também. Por exemplo, né, com essa pandemia veio a questão de, tipo, o medo, né? Como enfrentar o medo? Como não desistir, né, perante o medo? Né? Porque veio o medo, tem gente que paralisa, tem gente que já move. Isso vem dos pais, não vem, doutora? É que, na verdade, isso começa um pouquinho antes. Já com a nossa genética, vem o nosso jeitinho de ser, que é o que a gente chama de personalidade. Isso já vem na genética? Já vem com a gente. E aí, a nossa genética, né, junto com a nossa criação, né, junto com a sociedade que a gente vive, vai moldando as crenças que a gente vai tendo acerca da vida, né? Então, por exemplo, algumas pessoas que confiam menos em si mesmas, né, diante de algumas situações, elas ficam mais temerosas do que outras pessoas que confiam mais nos potenciais que elas dispõem para enfrentamento da situação. Então, quanto menos eu confio em mim, maior será a minha tendência para apresentar ansiedade. Entendi. E como que, por exemplo, a gente pode desenvolver, né, a confiança? Então, olha, eu sou uma pessoa que tenho medo, não arrisco muito, tive uma criação assim, os meus pais são assim, mas eu não quero ser assim, eu descobri que eu tenho isso. Como que eu posso reverter esse quadro? Acho que essa é uma pergunta muito boa. Acho que o primeiro passo é você identificar que você tem o que a gente chama de uma crença disfuncional. Ou seja, você percebe, vamos imaginar assim, vamos dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Vamos imaginar assim que você vê um curso de francês agora online e você pensa numa amiga para você fazer juntas. Vamos imaginar que essa amiga não confia muito nela mesma, né? Aí você vira assim para ela e fala assim, ai, Maria, vamos fazer o curso de francês, vamos aproveitar esse tempo para a gente desenvolver, e quem sabe quando isso passar a gente faz uma viagem legal, alguma coisa assim. Se essa amiga tem essa crença de que ela não é capaz, ela automaticamente vai pensar assim, ah, não, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí, como é que ela vai se sentir? Ansiosa, ela vai ficar com medo. E qual que vai ser a ação dela? Vai falar assim, ai, Gi, eu não vou. Entendi. Não vou fazer. Já você que acredita que você é capaz, que já está pensando em você fazendo uma viagem legal, conhecendo uma outra cultura, você vai pensar assim, nossa, que legal, mais uma coisa para eu aprender. Qual que é a emoção que você vai ter? Alegria, entusiasmo. Qual que vai ser a sua ação? Se inscrever no curso e se estimular. Então, você não vai ver o desafio de aprender uma nova língua com uma sensação de fracasso, uma prova de que você não consegue. Você vai ver isso como uma oportunidade de descobrir, você vai ver isso como o desafio, você vê com muito entusiasmo, a possibilidade de aprender uma coisa nova. Então, como que a gente pode confiar em nós mesmos? Então, em primeiro lugar, a gente perceber que se tem essas situações nas quais a gente não confia. Essa autoobservação, então. Essa autoobservação. E depois, a gente se incentivar
a fazer coisas que vão contribuir para que a gente confie mais em nós mesmos. Por exemplo, eu falo assim para você, falo, ai, Gi, me ajuda, eu não estou confiando em mim, eu queria tanto aprender francês, sabe? Aí eu começo, tá muito difícil. Aí você vira assim para mim e fala assim, não, tá, é normal, no começo, né? Entendi. Então, você ir se desafiando, por exemplo, você tem que perceber o tipo de sentimento que te trava, que te faz, né? Se você se sente ansioso, triste, enfim, autoobservação. Se observou e sentiu que isso atrapalha o desenvolvimento da sua vida, bom, você vai buscar aí ferramentas para trabalhar isso. Isso. Né? A falta de confiança, vai fazer coisas que te deixam confiantes. Não consegue sozinho? Peça ajuda. A gente busca evidências, provas na realidade que contestem aquela crença que a gente não consegue. Por que você não consegue? Todo mundo, para desenvolver uma habilidade, qualquer ser humano precisa praticar, exercitar. Sim. Então, a gente contesta, mostra na realidade, a gente precisa de prova. Filmes, né? E lendo livros, ajuda, eu vou dizer para você assim que eu, por experiência própria, eu digo que os livros mudaram minha vida, minha realidade, assim, real. Então, isso comprova ou foi um caso meu ou isso é comprovado que, tipo, filmes que te inspiram, livros que te inspiram, pode vir a mudar a sua realidade? Lógico, né? Uma das coisas legais que a gente usa no trabalho é, por exemplo, a gente fazer cartões de enfrentamento, né? O que seriam os cartões? E aí a gente pode trazer esses cartões para a vida da gente. Seriam mensagens que nos inspiram, que nos tocam. Então, por exemplo, você assistiu um filme, naquele filme, de repente, uma personagem estava passando por algo similar que você... Mas ela viu aquilo sob uma determinada perspectiva. Aí teve uma determinada fala que mexeu com você. Aí você coloca aquela fala, você copia, escreve em algum lugar, tira uma foto, sabe? Você lê aquilo várias vezes. E aí isso contesta esse pensamento que vem na sua cabeça, né? Então, por exemplo, assim, vem aquele pensamento automático. Vou imaginar que é uma pessoa que não confia nela mesma, né? Ou uma pessoa que acha que não vai ser amada, né? Aí ela vê uma história e vê que uma moça, de repente, superou essa mesma crença e ela guarda aquela mensagem para ela, né? E ela vai repetindo isso para si mesma, contestando essa crença disfuncional que ela tem, que não estava contribuindo, né? Que ela achava que ela não ia ser amada. Por que ela não vai ser amada? Né? Na verdade, é essa. Então, vamos lá, a gente está falando de confiança hoje, de autoconfiança, né? Então, primeiro você tem que se auto-observar para entender o que está atrapalhando o desenvolvimento da sua vida, enfim, com o que você não está satisfeito. Descobriu isso, vai procurar ferramentas, jeitos, né, para poder trabalhar isso. E vai buscando referências externas, né? Então, um livro, um filme, uma música, um bate-papo com uma amiga, gente, né? Pode te dar um insight... E você conseguir fazer isso, depois expor isso para você ficar vendo várias vezes, para você ir mudando a sua realidade, porque às vezes a percepção que a gente tem da realidade nem é a realidade, né? É aquilo que a gente criou na mente da gente, que a mente da gente faz muitas coisas, não é isso? Sim, é que quando você fala assim do externo, a gente buscar referências externas, muitas vezes quando a gente não sabe como fazer, a gente pode buscar fora, mas é fundamental que a gente consiga interiorizar, integrar, porque aí sim faz parte da gente, acaba fazendo parte da nossa conduta, né? Como que faz pra gente interiorizar isso? Pegar uma coisa externa, sei lá, um filme que me inspirou e interiorizar isso? É escrevendo as cartas, como é que você falou? A gente muda o diálogo interno. Sabe uma conversa com a gente? A gente tem uma conversa, né? Que nem você estava falando da nossa... O dia inteiro, né? O dia inteiro. Então, a gente imagina que a gente tem a realidade, mas a nossa interação é com a representação mental que a gente tem dessa realidade. É como a gente interpreta essa realidade, né? Então, o nosso cérebro, como é que ele processa? A gente recebe as informações do ambiente pelas vias aferentes e essas informações são processadas no nosso cérebro de modo que a gente tenha alguma reação, né? Então, o que acontece? A hora que a gente tem essa interpretação, esse processamento dessas informações, ele vai ser permeado pelas crenças que a gente tem. Então, a hora que a gente muda a nossa perspectiva, a gente muda a nossa história de vida, né? A verdade Mas, assim, é essa. desfazer uma crença, a gente chama até de crença limitante, né? Não é uma tarefa muito simples, né? Existe algum caminho, existe um tempo para isso ou não? Cada ser humano é um indivíduo, enfim, existem diversas formas. Como que funciona isso? A gente desfazer as crenças que limitam a gente? Então, nós estamos tentando dar dicas aqui para as pessoas tentarem fazer em casa, né? Então, a gente pode
pedir ajuda de um amigo, a gente pode buscar em filmes, em livros, mensagens que a gente sinta que faça a diferença, que consiga quebrar essas crenças, né, que faça a gente pensar de uma outra forma, para que a gente possa superar. Mas em algumas situações a gente vai precisar de um profissional, porque essas medidas, né, não vão dar conta, porque às vezes é algo muito enraizado, disfuncional, às vezes já evoluiu para um quadro clínico de ansiedade, a pessoa está sofrendo, está atrapalhando a vida dela, aí é hora de buscar um profissional, um psicólogo, que aí sim o psicólogo vai ter recursos e técnicas para que a pessoa possa, de fato, superar, eventualmente, essa crença disfuncional. E todo mundo tem, né, gente? Todo mundo tem alguma crença que te limita, enfim, que te diminua. Vamos falar para os papais agora, né? Tá todo mundo em casa, enfim, é desafiador, né? A gente está com as crianças. Como que a gente pode influenciar positivamente nossos filhos para serem crianças corajosas, né? O que eu sinto hoje com a internet, né? Com as redes sociais, enfim, tá todo mundo, as crianças estão muito imediatistas, então elas não têm mais aquele tempo, não querem mais esperar, enfim. Então fica meio que não consegue se frustrar. Né? Não dá tempo para as coisas. E as coisas, existe um tempo para as coisas acontecerem. E agora mais do que nunca. Como que a gente pode influenciar nossos filhos positivamente no meio dessa era digital toda a serem crianças fortes, corajosas, resilientes? Eu digo que a palavra é resiliência. Primeiro, pela inspiração. Porque a criança, ela começa, né, se inspirando no outro, até imitando, né? Ela começa a falar, andar, né? Então, assim, o exemplo, vamos dizer assim, é a primeira, vamos dizer assim, é o primeiro suporte. Porque quando a gente fala quando a gente tem uma palavra e essa palavra é vazia de atitude, entendi, né, não tem uma consistência. Então, as nossas ações e as nossas palavras precisam ter uma consistência para o filho. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu sempre trago para os pais, e eu quero muito poder contribuir, né, aqui e tentar trazer isso para as pessoas, quando você for fazer algum tipo de colocação para o seu filho, especialmente em situações nas quais ele eventualmente não tenha se comportado bem, cuidar para não associar aquela qualificação à individualidade, à personalidade dele, à essência dele. E descrever a ação. Por exemplo, eu não falo assim, eu chego no quarto dele e o quarto dele tá bagunçado. Você é um bagunceiro. Ah, entendi. Percebe? Você deixou o seu quarto bagunçado. Você não está organizando o seu quarto. Não, então jamais, você não pode falar, você é chorão ou você é chato. Não pode falar assim. Não. Tá. Evitar falar essas coisas, porque o que acontece? A criança pode interiorizar. Esse conceito que você está atribuindo a ela pode interiorizar esse conceito para si mesmo. Então, aquela menina que, de repente, a mãe vira e fala, você é desajeitada porque ela derrubou o copo, né? Ela pode crescer achando que ela é desajeitada, eventualmente e ela vai ficar desajeitada, gente. Entendi. Ela pode evitar fazer uma aula de dança, por exemplo, que ela tem sonho de fazer, porque ela acha que ela é desajeitada, ela acredita nisso, então, diante de uma situação de dançar, ela pensa que ela pode ficar com vergonha, que ela fica com medo, né, de fazer alguma coisa errada, então ela nem começa a se esforçar e, de repente, se frustra, Então, né? Por exemplo, uma criança que é impaciente, você não pode falar, olha, você é impaciente, não pode falar isso. Você já tá falando que a criança é impaciente. Mas você vê que quando você já falou, é uma criança que é impaciente. Vamos tentar entender por que é essa agitação que ela tem. Entendi. Ela está agitada. Então você mostra, olha, filho, está parecendo que você está impaciente nessa situação. Você descreve a situação. Tá. Você não associa. Você só vai fazer isso quando você percebe qualidades ou atributos no seu filho, né, que o vão fortalecer. Vai somar, né? Que vai retribuir positivamente, gente. Que vai fazer com que ele confie nele mesmo, que é genuíno. Você percebe que ele tem aqueles atributos. Isso vai ajudar muito a criança a construir um conceito positivo em relação a si mesmo. Tá, a gente tá vendo, eu tô vendo aqui na ficha, aqui com a pandemia, as pesquisas aumentaram, né? Colocaram um aumento importante de estresse, ansiedade, depressão. E a confiança em si mesmo pode ajudar as pessoas a ter uma saúde mental, né, neste momento. Porque assim, quanto mais confiança eu tenho em mim, né, menor a tendência de eu vir a experienciar o estresse, ou seja, maior a possibilidade de eu ter recursos para me adaptar a essa situação. E a gente sabe que um dos fatores que podem precipitar tanto o sofrimento pelo estresse, pela ansiedade, pela depressão,
é a falta de confiança em si. Inclusive, o Dr. Aaron Beck, que desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental, ele fala que tem um modelo, né, que ele fala que é do risco e do recurso, ou seja, é o que a gente falou no comecinho, que é como a gente percebe, quer dizer, se a gente percebe muitas ameaças, problemas, se a gente fica direcionando, né, a nossa atenção para os problemas e, ao mesmo tempo, a gente confia pouco em nossa habilidade de enfrentamento, né, maior vai ser nossa tendência a experienciar a ansiedade. Mas é importante ressaltar que nós, como seres humanos, nós temos, primeiro, um limite, né? Então, assim, todos nós podemos sucumbir a um determinado ponto. Então, tem situações que são demasiadamente, né, desafiadoras ou intensas, e também algumas pessoas têm mais vulnerabilidade para desenvolver esses transtornos. Mas, de um modo geral, se a gente conseguir ter uma confiança mais sofisticada e adaptada em relação a nós mesmos, nós podemos nos proteger. Boa, Thaís Rabaném, a psicóloga. Eu tava com saudade, viu? Também, Gi, muita. Obrigada aí pela contribuição. Espero te ver em breve. Seus contatos para quem quiser saber mais essas dicas, fazer os tratamentos, tratar a ansiedade, depressão, enfim, essas doenças. Podem me encontrar pelo Instagram, que é Thaís_Rabané, ou o meu site, que é www.thaisrabané.com.br. Aí pode mandar e-mail por lá, enfim. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Até a próxima. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas aguenta firme, porque ele vem chegando. Vem chegando Luciano Faccioli. Beijo, minha gente. Até a próxima. Eu brinco pra caramba, né? Alguns momentos até demais, mas tudo bem, abafa o caso, né? Então eu começo essa participação aqui falando assim, vamos com uma notícia ruim e uma boa. A ruim, pelo menos no meu jeito de pensar e de ser, é que não tem comidinha hoje. Aqui no Espaço da Gastronomia, hoje, só hoje, hein? Nessa quarta-feira, não teremos uma delícia feita por profissionais que aqui vêm. Mas tenho certeza que amanhã, e depois, mande a Quetê Fabene, os chefes de cozinha estarão aqui para dar show na nossa tarde top, hein? Tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Na sequência, depois da Gisele Alves e antes de Nani Venâncio, aqui estamos para levar para o Brasil inteiro, para você que nos vê e para o mundo inteiro, na Rede Brasil de televisão ou acessou o site RBTV, muito obrigado, muito obrigado. Então, se aqui não tem nada, não adianta ficar esperando, né, até amanhã. Vamos lá para o nosso telão? Vem cá, por favor, que o assunto hoje... Então, a notícia, brincando teoricamente ruim, é que não tem comida. Mas a notícia excelente é que a informação continua e é prioridade a partir de agora na Tarde Top. Este moço que aparece no telão, Dr. Luciano Miller, ele que é um ortopedista do Hospital Albert Einstein, um dos profissionais mais renomados de São Paulo e do Brasil, e de um importante hospital, não é? E aí o tema com o Dr. Miller é questão de home office em casa, eletrônico, celular toda hora, começa a doer aqui, ali, acolá, colado na tela do computador, sentado de qualquer jeito, trabalhando com o computador na barriga, torto, nuca, dói tudo. Ê, doutor, que deve ter de gente procurando o senhor com dor aqui, dor ali, dor em tudo quanto é lugar, não é brincadeira, né? Um abraço. Um abraço é meu, muito obrigado pelo convite. E realmente, assim, se a gente pensar de uma forma simples, depois, no Google mesmo, uma pesquisa, que as pessoas pesquisam no Google, depois de Covid, a segunda causa de procura no Google é dor nas costas, e isso devido ao home office. Meu Deus, e aí então eu vou emendar com o senhor de maneira muito prática, e sei que o doutor também é prático na explicação e vocês vão adorar essa conversa, não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Doutor, o maior vilão para quem está trabalhando em casa é a postura, é onde a pessoa senta, se ela fica largada na poltrona do sofá, num puff ou numa outra cadeira desconfortável, o lugar que a pessoa está sentando para mexer ao computador ou para trabalhar. Esse é o maior problema ou não? Sem dúvida nenhuma, esse é o maior problema. O maior problema é trabalhar em locais inadequados, que a gente fala uma cadeira inadequada, sem apoio para as costas, uma altura inadequada. E também a gente não pode esquecer
que a gente, com o home office, está mais sedentário e trabalhando mais, a gente está ficando mais horas sentado. Isso também é um fator que gera mais dor nas costas. Então, vou lhe fazer uma pergunta de leigo, lógico, diante do seu conhecimento. Óbvio, o médico é o doutor Luciano. Com ele, a única coincidência é o nome, né? Doutor, um amigo trabalha em casa já faz algum tempo, praticamente um ano, desde que a pandemia se instalou no mundo e no Brasil não seria diferente. Ele, de hora em hora, tira 5 minutinhos para dar uma caminhadinha dentro de casa. Anda para lá, anda para cá, dá uma espreguiçada, estala e cai, faz e alonga. É coisa de maluco ou no amadorismo dele ele está fazendo certinho? O que o senhor fala disso para quem nos vê agora? É perfeito. No amadorismo dele, ele tem feito o que realmente a gente preconiza. A cada 15, 20, 30 minutos, parar um pouquinho, esticar as costas, ativar a circulação, mexer a musculatura é extremamente importante. Ele está no caminho certo de minimizar as dores nas costas e no corpo. Pois não, o senhor é um ortopedista, não é um preparador físico, lógico que não é. Mas ainda na carona dessa pergunta anterior, eu pergunto o seguinte: para quem vai fazer uma caminhada ou uma atividade física, o alongamento antes é fundamental. Fazer um alongamento em casa, de mesmo vai apoiando na mesa, no sofá, na sacada, sei lá, no armário, na porta, enfim, no fogão, que seja. Um alongamento antes da pessoa sentar para trabalhar e ficar algumas horas sentado. Esse é o X da questão, isso dá uma melhorada tremenda, doutor? Sim, são atitudes simples que ajudam. Como fazer um alongamento, eu acho que fazer um alongamento antes e depois de permanecer muito tempo sentado ou de uma atividade física é extremamente importante. Atividade física, alongamento antes e depois, e não esquecer também de fortalecimento. É extremamente importante também para completar a tríade e você viver bem com menos dores no seu corpo. Aí o caso fortalecimento, a gente entra no assunto Pilates, seria isso? Pilates é uma das formas. Uma dúvida que muitas pessoas têm, acham que o Pilates é uma fisioterapia. O Pilates é um exercício físico, assim como musculação, como a yoga, como a natação. Então, o Pilates é preparação física, também entra como fortalecimento. Tá, então deixa eu aproveitar, caramba, daqui a pouco o doutor Luciano vai falar, mas poxa, eu sou médico, hein? Eu não sou fisioterapeuta ou personal trainer, mas eu vou aproveitar seu conhecimento. O senhor fala que o Pilates, que é grandemente procurado pelas pessoas, é uma das formas. Quais seriam as outras ou a outra que o senhor indicaria ou até indica para seus pacientes, doutor Luciano? Quem nos vê na RBTV, na Rede Brasil, agora vai ficar sabendo. Eu indico, na verdade, primeiro, a pessoa tem que encontrar uma atividade que goste, porque não adianta fazer o que não gosta. Se você faz uma coisa que você não gosta, você não vai fazer com uma aderência, não vai fazer por longo tempo. A gente sabe que vai ter resultado mesmo quem faz na rotina, 1, 2 vezes por semana, atividade física. E entre elas, quais são? Um Pilates é uma boa atividade, ou uma yoga, uma musculação, uma caminhada com exercícios isométricos, natação, tudo isso é bom. O importante é fazer uma coisa que você vai fazer de rotina e você consiga fazer. Isso é o melhor. Com prazer. Eu tenho muitos amigos, doutor, o senhor também deve ter, pessoas, até parentes também. Academia, Deus me livre, quero andar, quero caminhar nas ruas, enfim. Eu sou de Santos, doutor, no litoral de São Paulo, não é? E o grande aniversário das academias, os grandes adversários, ou o grande aniversário é a praia, né? É o calçadão da praia, a caminhada à beira-mar. Nessa época de pandemia, com restrições, óbvio, mas tem muita gente que não vai à academia porque prefere um local aberto. Marcelão, me ajuda aqui, por favor. Ou a rapaziada, o Rony, o Ricardo Irigar, o Cauê. Vou sentar aqui só para o doutor, só para simular a pergunta que eu vou fazer. Aqui essa cadeira ela é alta, né? Ela é bem alta, doutor. Aí eu me sentei aqui e eu dei uma cruzada nas pernas, não é? Porque eu apoio minhas pernas naquela ripazinha que tem aqui. Como eu falo, qualquer banquetinha mais alta, você apoia os pés e fica mais confortável. É só uma falsa sensação? Ou esse jeito que eu estou sentado, doutor, na poltrona, costas eretas ou retas, coladas praticamente ao encosto das costas e perninha dobrada com apoio. Esse é o certo do que ficar com a perna largada, todo
todo esparramado numa poltrona, num sofá, doutor? A cadeira tem o apoio para as costas correto, excelente, tem que apoiar mesmo as costas todas na cadeira, tá? Agora, a altura da cadeira, ela não está adequada. O ideal é apoiar o pé inteiro no chão. Se a gente medisse um ângulo no seu joelho de 90 graus e no quadril com o seu tronco de 90 graus também. O ideal seria isso, tá? Porque nessa posição como você está agora, você está esticando muito a musculatura da sua perna. Isso vai levar também a esticar a musculatura do glúteo. Isso pode levar uma dor no seu quadril, uma dor até na região lombar mais inferior. Então apoiar o pé inteiro. Vai Marcelão, nas minhas pernas, o Ivo, rapaziada, outra vez, né? Como vocês já mostraram aqui, ó. Aí, doutor, vai, aqui, como muitas pessoas, de repente não tem a cadeira que dá para apoiar. Essa é autona, ó. Sou grandão, mas mesmo assim, ó, colado do jeito que eu tô, não consigo encostar o pé no chão. Aí eu tô fazendo isso, ó, dando uma, miguelada, como se diz na gíria que as pessoas entendem. Dá uma ajudinha aqui, dá uma mexidinha, dá uma falsa sensação, uma positiva sensação, ou não ajuda nada, doutor? Isso realmente, como eu falei, vai alongar muito, vai forçar muito a sua musculatura aí do membro inferior. Isso realmente vai gerar dor na coluna. Nesse caso, se você não tem uma cadeira de uma altura maior que a sua perna, aí como está mostrando, tenta colocar um banquinho embaixo para apoiar. Eu acho que pode ter aqueles suportes menores, você consegue, em vez de investir numa outra cadeira, você se ajeitar e colocar um banquinho aí que também faz a mesma função. Ou seja, aquele descanso de pé, aquele até meio inclinadinho assim, né? Que muita gente utiliza, quem fica muitas horas ao computador ou em uma mesa. Isso é fundamental, aquele descanso que ele é meio inclinadinho assim, parece uma rampa. Isso não é frufru, isso é fundamental, doutor Luciano, é isso? Isso vai ajudar, é uma das ações que você pode fazer para ajudar a você proteger o seu sistema muscular, aqui a perna, a coluna, tudo. Então, Marcelão, fazer mais uma aqui, ó. Então, peraí, vou dar uma adaptada aqui, ó. Adaptada não, vou colocar a cadeira de lado, só para o pessoal poder ver melhor a câmera do Marcelo. Então, já que com as costas coladas ao encosto aqui traseiro eu não consigo, eu tô com o meu bumbumzão, ou bumbumzinho, não é? Mais para a ponta da cadeira, vou dar aquela esticada aqui, improvisada, e aí sim eu encosto, né, no chão. Assim eu consigo encostar o pé no chão. Estou dando um péssimo exemplo ou dá para levar, ou é uma maneira inteligente de se sentar? Fique à vontade, doutor, por favor. Isso não é uma boa posição. O ideal, quando a gente senta, a gente tem dois ossinhos aqui no bumbum, que chamam os isquios, tá? O ideal é sentar nele, sentar no ossinho. A forma que você está sentado na região do glúteo, na região de cima do bumbum. Então, você está esticando essa musculatura do glúteo e da coluna. E você está tirando a curvatura, o apoio da sua curva da coluna. E se você vai forçar a coluna, lógico, 10 minutos não vai te fazer diferença. Mas se você ficar dias e dias assim, vai começar a ter dor. Vai começar a ter uma chance grande de ter dor na coluna. Deixa eu voltar para essa aqui do Marcelão. Obrigado, Rony, Ricardo Edgar, Cauê, Borel, Jack, o Ivo Barreto, o Filipinho, toda a rapaziada de retaguarda, né? Aliás, na última quarta-feira comi uma bola tremenda, hein? Na última quarta-feira foi dia do jornalista, não fiz nem a citação, hein? Mesmo com uma semana de atraso, tá valendo, né? Parabéns aos colegas de profissão, jornalistas, comunicadores, não é? É questão também nos acompanhando e no trabalho diário e trabalhando bastante, né? Doutor, lá vou eu com as perguntas chatas. O senhor não tem casa de móveis, não tem uma empresa de móveis planejados, o senhor é um médico competente, ortopedista do Hospital Albert Einstein, mas mesmo assim vou lhe perguntar. Sofá, que todo mundo ou quase todo mundo tem a oportunidade de ter em casa. Aquele sofá molão, mole, doutor, que a gente senta e esparrama que nem geleia, gelatina. Isso é uma praga ou, dependendo da maneira como você se senta, dá para resolver? Olha, a questão do sofá, às vezes, se você vai assistir um filme, um programa de televisão e for sentar por um período curto, é até confortável, gostoso, ajuda a relaxar.
O que a gente está pensando e conversando bastante, e estou vendo os pacientes, são pacientes que estão passando 8 horas, 10 horas sentado. Esse sim que deve realmente se ater mais e tomar mais cuidado com o mobiliário, com os móveis, com a cadeira, com a altura do computador, tudo. Mas eu mesmo, quando eu chego em casa do trabalho, eu vou assistir um filme, e um sofá mole, gostoso para assistir um filme é uma delícia, né? Mas a questão é passar 8 horas, né? 10 horas trabalhando, sentado no sofá. Isso vai impactar, isso vai dar dor. Eu falo, doutor, me perdoe que eu acabei cortando o senhor, eu falo o seguinte, eu sou a pessoa mais estranha do mundo na questão profissional, porque eu trabalho no meio TV e eu não assisto TV quase, porque é o sentar no sofá de casa que, olha, paguei uma bala, mas é gostoso, eu durmo em 5 minutos, aquilo é uma terapia, viu? É um negócio impressionante. Doutor, quais são as mais frequentes reclamações desde março do outro ano, ou seja, de um ano para cá, a partir da pandemia? O senhor praticamente falou até um pouco na primeira resposta, mas eu queria voltar, de pacientes que foram procurá-lo, de maneira em geral. Muita gente em casa, independente de quem trabalha ou não, mas as pessoas, quando podem, ficam em casa e aí mais relaxadas. Qual é o motivo qual é o número 1 em reclamações de seus pacientes, doutora? São dores, em geral, dores na coluna, tanto no pescoço, que a chama cervical, quanto na região lombar. São os 2 locais de mais queixa e mais procura médica. Tem uma relação postura, tem uma relação também com tensões, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de tensão. E a tensão também leva a contratura muscular e isso gera dor também. Então, é uma somatória de tensão, problemas e posturas, que daí geram essa grande procura hospitalar, ambulatorial de pacientes. Vou fazer uma situação que todo e qualquer brasileiro ou brasileira que nos assiste agora no nosso Tarde Top aqui na Rede Brasil de Televisão faz em sua casa. Vai, tô sentadinho, aí eu vou ficar mexendo no meu celular assim, que é como eu fico em casa, doutor. Eu praticamente colo meu queixo no peito aqui. Então eu fico assim. Sou preguiçoso, sou um gordinho preguiçoso. Isso que eu estou fazendo, o senhor só comemora porque você é um paciente seu em breve, doutor, é isso ou não? O eletrônico, a grande questão a gente não vai viver sem eletrônico, ele está incorporado, eu acho que está no nosso corpo, no celular hoje. Mas a gente pode fazer alguns ajustes que vão ajudar você a ter menos dor. Por exemplo, tentar levantar um pouco o celular na altura dos olhos, sem inclinar tanto a cervical. Porque você tem uma ideia, a nossa cervical pesa 5 quilos, não é? Nossa cabeça pesa 5 quilos. Até eu que sou gordo? Se você inclina a cabeça para frente, em 30, 45 graus, que nem você estava mostrando como você estava, essa cabeça sua, que o pescoço vai suportar, vai ter que segurar esse peso, aumenta para 30, 35 quilos. Então, quer dizer, você vê a força que a cervical aumenta, que ela tem que aguentar na sua cabeça cada 20 graus que você inclina para frente. Pois não, não é brincar com coisa séria, doutor. Mas se puder, não é brincar com coisa séria, hein? Mas se pudesse, quando eu fosse me pesar, o Cauê, um de nossos cinegrafistas, que é do meu time, do time dos fofinhos, quando fosse pesar, Cauê, na balança, a gente tirava a cabeça fora. Seria o peso dos sonhos, viu? Doutor Luciano Miller, quais são seus contatos? O senhor que é um importante médico ortopedista do Hospital Albert Einstein, que é uma das referências entre hospitais do Brasil e do mundo até. Quais seus contatos para que as pessoas possam acompanhar e saber mais da sua vida profissional, doutor? E desde já, muito obrigado, viu? Muito legal, muito oportuna a sua participação, muito legal mesmo. Eu que agradeço. Como meu contato seria no Instagram, Dr. Luciano Miller, ou @Clínica Colunar. O telefone é 21 22 40 42. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor. Ai, minhas costas, estou brincando. Obrigado, doutor Luciano Miller. Olha, não tem nada mesmo, hein? Meu Deus do céu. Andréa Macarian, Jack Picciolin, a nossa menor aprendiz. Hoje sem gastronomia. Mas eu posso garantir que depois desse papo bem legal com o doutor Miller, falando de
dores e mais dores. O que vem depois do intervalo é bacana também. Educação financeira. Nós vamos tentar te dar dicas, não é, com um profissional, e tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Tarde Top tem tudo que é legal e que você quer saber. Voltamos na sequência, até já.